Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou investidor em ações. Estou aqui para trazer um pouquinho do meu conhecimento para você e eu espero muito que você goste. Essa semana nós estamos falando sobre formação de preço nos candles. Lembrando que eu falo sobre análise gráfica. Eu não sou um analista, eu não sou o cara que vai te indicar ações para comprar, mas eu vou pegar você pela mão e te mostrar como você fazer as suas análises e ter o melhor entendimento sobre o momento certo de comprar e vender as suas ações. Existem grandes analistas e eles fazem trabalhos sérios, trabalhos muito bons. No entanto, não estou dizendo que existe exceção, mas todo analista, isso eu estou afirmando, todo analista erra. Então, que tal ver o que os grandes analistas falam, ouvir o que eles falam, pegar essas informações, no entanto fazer as suas próprias análises e de repente você mesmo aprender a descobrir as melhores ações para investir? Já parou para pensar nisso? E é isso que nós estamos fazendo aqui no canal. E essa semana eu estou falando sobre a formação de preço dos candles no gráfico. Ontem eu falei sobre a formação do candle. Hoje nós vamos falar sobre a formação do candle novamente, a formação do preço, mas de como existe a agressão de compradores e vendedores para que se forme um candle. Como é que isso acontece? De que maneira isso acontece? Então eu tento explicar de uma maneira bem dinâmica e a partir de agora você vai ver isso. Antes de começar, mais uma vez, vem aquele momento generosidade e eu preciso de você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Tem muita coisa legal para mim mostrar para vocês. Eu tenho muito material bom para apresentar para vocês e se você ativar o sininho você vai ver todos. Simples assim. Gostou desse vídeo? Gostou de outros vídeos que você tem visto no meu canal? Curta, compartilha e comente. Fala para mim de que cidade você está vendo esse vídeo para gerar esse engajamento e o YouTube poder espalhar esse vídeo para muito mais pessoas. Se ficar alguma dúvida, você pode usar o espaço dos comentários para perguntar. E aquilo que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou responder. Tá bom? Então agora também preciso de te falar uma outra coisa para a gente iniciar o vídeo. Eu não cobro nem um centavo por esses vídeos, por esse material que eu estou disponibilizando para você. Mas se você quiser, de alguma forma, colaborar com o canal ou me incentivar e para que eu mantenha esse canal, tem aqui o espaço do Pix para você colaborar com qualquer valor através do QR Code ou através do e-mail colaboresim@gmail.com. E agora, sem mais delongas, vamos lá falar sobre a formação dos preços através do candle. E hoje falando sobre a agressão dos compradores e a agressão dos vendedores. Eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui. Alguns exemplos, vai. Vamos pegar aqui Suponhamos que o mercado está em alta, o candle de abertura foi aqui, e só comprando. Opa, o vendedor entrou. Opa, comprou, mandou esse preço lá em cima, comprador. Bateu a máxima aqui, os vendedores começaram a entrar em ação e esse candle, parou aqui. Então nós tivemos um preço até lá em cima e, parou, tá? O que acontece? Esse candle aqui é um candle positivo, de alta. Ok? Se você não conhece, estou afirmando para vocês, é um candle positivo de alta. Para essa formação acontecer, para ele ser um candle de alta, a abertura é mais baixa que o fechamento. Isso é simples e é fato. Tá? Então, candle de alta, sempre que a abertura, o fechamento é maior que a abertura, perdão. Então, candle de alta, sempre que o fechamento do preço é maior que a abertura, gera um candle de alta. A máxima dele foi lá em cima, tá vendo? Mas não fechou lá, fechou aqui. Tá? O que aconteceu? Por que gerou esse pavio? Isso aqui é chamado de pavio. Por que gerou esse pavio?
Por que esse candle foi até lá em cima e não segurou o preço? O que aconteceu? Como é que é? Me explica essa formação de preço. Então vamos lá. De novo, por que é um candle de alta? Porque o fechamento ficou acima da abertura. Tá? Então ele é um candle de alta. Mas não dá impressão, como houve uma ação forte dos vendedores, não dá impressão que caiu demais? Pois é, nós vamos olhar a importância de aprender sobre o fechamento e sobre a formação do candle, porque isso aqui diz muito sobre o comportamento dos investidores. Veja bem, o mercado abriu e os investidores falaram, nossa, essa ação aqui ela vai subir. E foi comprando e comprando, vai subir mais. Foi comprando, comprando, vai subir mais. Chegou um momento que aqui em cima, ó, a parte vendedora falou assim, bom, acho que subiu muito. E agora vai começar a cair. E aí começou um movimento de vendedores aqui. Tanto os que acharam que aqui seria o final da alta desse candle, quanto aqueles que acreditaram que já estava na hora de realizar os seus lucros. E aí o preço começa a cair. Até que fechou o candle. Então veja bem, quando eu disse sobre agressão, eu estava querendo dizer que quando houve abertura, houve uma agressão compradora. Muita gente querendo comprar. Lembra da lei da oferta e da procura? Muita gente comprando e pouca gente vendendo. E o preço foi formando para cima. E foi formando para cima. Só que chega um momento que tudo que sobe, desce. E o preço estagnou aqui, fechamento... a máxima dele aqui, e aí o pessoal que estava esperando para vender falou, agora subiu demais esse trem, rapaz, e começou a vender, e quem estava aqui comprado começou a realizar seus lucros, porque viu que começou a cair demais, até que o preço fechou. Então, para o preço subir, nesse caso, houve uma agressão compradora, e aqui, nesse pavio que gerou, nós dizemos que houve uma agressão vendedora. Por que houve uma agressão compradora e por que houve uma agressão vendedora? A agressão compradora porque quando houve abertura jogou o preço lá em cima. Então os compradores que, nossa, vamos comprar, e essa motivação toda acabou. E aí houve uma agressão vendedora e o preço veio parar aqui embaixo. Nessa agressão vendedora, nós temos pessoas que venderam porque se posicionaram vendidos, mesmo não tendo a ação. É possível fazer isso na B3. Aqui nessa ação vendedora tem gente realizando lucro que pode ser quem comprou aqui ou até nos candles anteriores, comprar mais lá para baixo, estão realizando seus lucros aqui. Então existe uma movimentação agressiva. Esses vendedores não necessariamente são só pessoas que não têm as ações e estão vendendo e empurrando esse preço para baixo. Então eles empurraram tanto o preço para baixo que chegou num ponto que fechou esse candle aqui, tá? Esse foi um exemplo. Vou dar um outro exemplo agora de um candle completamente agressivo na ponta compradora. Um candle que abre aqui, abriu aqui, ó, e ele começa abriu, e força, e ele fecha esse candle assim. Veja que nesse exemplo não tem pavio nem aqui embaixo. Ele não deixa o pavio nem aqui embaixo e não deixa pavio nem aqui em cima. Esse é chamado um candle de força. Muita força compradora aconteceu aqui para esse candle se formar porque não gerou pavio nem embaixo e nem pavio em cima. Concorda comigo que é uma força, uma agressividade compradora muito forte aqui? Durante a formação dele, ele até fica assim, ó. Ele até fica assim, né? Mas veja, os vendedores não conseguem segurar e o preço foi embora. Isso que aconteceu. Então, simplesmente houve uma força agressora que jogou esse preço para cima. Lei da oferta e da procura. Muito mais pessoas interessadas em comprar nesse momento aqui do que em vender. Então já temos dois modelos de candles. Nós também candles compradores. Vamos ver um outro modelo de candle comprador agora que também vocês vão ver muito. O mercado abre aqui e aí ele vem, desce, pum. Vendedores vêm, de repente não.
É isso, vamos comprar. Esse preço tá bom demais, vamos comprar. E bof, manda esse preço lá em cima. Lá em cima, e os vendedores falam: não, 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 não. Tá muito alto, e esse preço termina aqui. E aí nós vamos ter dois pavios. Porque o preço veio buscar aqui embaixo, na sua mínima aqui embaixo. E ele também veio buscar a sua máxima aqui em cima. Então nós vamos ver um candle nesse porte. Significa nada mais, nada menos que... Como é que se forma um candle de alta? Eu já expliquei isso, mas vamos repetir. Candle de alta todas as vezes que o fechamento for maior que a abertura. Nós temos um candle de alta. Mas esse preço foi lá embaixo, não tem problema, ele só gerou uma mínima e acabou gerando um pavio aqui. E aqui também gerou uma máxima e gerou um pavio. Então temos o fechamento, a abertura, a sua mínima e a sua máxima nesse candle. Olha que interessante. O que aconteceu aqui? Nós temos uma força compradora? Sim, nós temos. Nós temos uma atividade vendedora exercida? Temos, mas a força compradora foi tão grande que empurrou essa atividade vendedora aqui, se tornou comprador de novo, e os vendedores seguraram um pouco esse preço para não subir mais ainda. E aí nós temos uma formação de um outro padrão de candle. Se a gente colocar aqueles 3 candles juntos, e aí a gente vai fazer uma leitura de movimentação de candle, de estudo, de análise de candle. Quer ver? Vamos colocar então, digamos que o primeiro candle que apareceu foi esse candle. Foi aquele candle que a gente chamou de candle de força. Quando aparece um candle desse tipo aqui, nesse padrão aqui, a probabilidade, como não gerou pavio para baixo, não gerou pavio para cima, olha como foi forte, como foi agressivo, como houve a agressão dos compradores, o preço foi lá para cima. Na maioria das vezes, porque nenhum momento na análise gráfica é 100% de certeza, mas na maioria das vezes que acontece um candle forte desse aqui, a tendência é que o próximo candle seja um candle de alta também e que jogue esse preço mais para cima. Então, provavelmente, vocês vão ver isso acontecer. E esse candle pode abrir por aqui pertinho, já logo depois do fechamento, ó, desse candle, abriu o candle aqui. Ele pode até visitar aqui embaixo. E aí ele manda esse preço para cima de novo. E na maioria das vezes esse candle termina assim. Tô dando um exemplo, tá? No segundo candle. Digamos então que isso aconteceu. Foram os 3 candles que a gente viu. Vou replicar eles aqui. Olha que bonitinho. Legal, né? E aí depois o outro candle que a gente falou no comecinho foi um candle que abriu assim, foi até lá em cima e fechou assim. E aí nós temos um outro candle se formando, fechando assim. Olha só, que legal. 3 padrões de candle aqui. O que acontece? Nós tivemos uma força compradora muito forte, jogou esse preço para cima. Abriu de novo o próximo candle. Digamos que seja um dia, um mês, uma semana, uma hora. Você vai definir esse candle aqui, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja um dia. No segundo dia, a abertura desse candle, a abertura do mercado foi aqui. O preço visitou a sua mínima aqui. E ele visitou a sua máxima lá, mas o fechamento foi maior que a abertura, até porque o candle anterior foi um candle de força, então a probabilidade desse candle terminar para cima, comprador, é grande. E olha lá, pronto, o preço visitou sua máxima e terminou, fechou o dia aqui. Legal, né? E aí o que aconteceu? Aqui é uma tendência de alta, não é? Esse preço aqui, como é que se formou? O preço abriu abaixo do fechamento, quase na mesma abertura do candle anterior. Ele abriu, visitou sua máxima lá em cima e aí os vendedores falaram, vai subir mais não. E começou, e ele fechou aqui. Caracterizando o quê? Um candle de alta ainda, um candle verdinho de alta nesse caso. Por quê? Fechamento mais alto que a abertura. Legal? No entanto, na maioria das vezes que nós tivemos uma movimentação de alta no mercado
e vocês virem um candle desse tipo aqui aparecer, significa que nessa região nós estamos tendo uma movimentação muito forte de vendedores. Concorda comigo? Ó, ação de compradores abriu, foi embora. Blá, blá, blá. Ação de compradores tentou cair, os compradores mandaram o preço lá para cima. E aqui, o preço tentou subir, bateu na sua máxima e os vendedores entraram em ação. Então, na maioria das vezes que vocês verem um candle como esse, na maioria das vezes esse candle vai representar um movimento forte de vendedores. E pode ser, na maioria das vezes vai ser, que o movimento do próximo candle seja um movimento negativo, seja um movimento vermelho, um candle de baixa. E vamos imaginar que esses 3 candles agora se repitam para baixo. Vamos imaginar? Seria mais ou menos isso. O mercado abriu aqui. Vamos ver onde esse mercado abriu. Aqui. O mercado abriu aqui. Opa. O mercado abriu um pouquinho abaixo aqui. Põe lá em cima. Pá. E aí o preço mandou aqui para baixo. Puf. E fecha-se o candle assim. Nós temos aqui uma movimentação vendedora. Por que, Rodrigo, uma movimentação vendedora? Porque todas as vezes que o fechamento for menor que a abertura, nós temos uma ação vendedora, nós temos um candle negativo. Nesse caso, um candle vermelho. O candle abriu aqui. Os compradores tentaram mandar lá para cima e os vendedores fizeram mais ou menos esse movimento aqui, ó. Pá! E esse candle despencou. Então, nós temos um candle negativo, tá vendo? Ação vendedora, candle para baixo, abertura aqui, fechamento aqui, candle para baixo, candle vermelho. E aí, digamos que logo após isso veio aqui, ó, um candle assim, ó. Pá! Abriu lá e já mandou esse preço assim, ó. Da mesma maneira que, na maioria das vezes que a gente vê um candle de alta desse jeito, onde a abertura e o fechamento foram completos, assim, sem deixar pavio, foi uma força de compradores e mandou o preço para cima. Quando a gente vê uma abertura o fechamento sendo mais alto que a abertura, e quer dizer que esse preço foi jogado assim para baixo com força, sem deixar pavio nem para baixo nem para cima, a tendência é que o próximo candle seja vermelho também. E a tendência é que o movimento desse candle provavelmente seja assim, ó. Abre aqui, vai lá em cima, fecha e pum, vai lá embaixo e volta um pouquinho e encerra a atividade do candle aqui. Gente, eu estou só dando exemplo para vocês entenderem como o processo de formação desses candles, tá? Olha que legal, tá? Mas digamos que de repente o próximo candle, então ó, nós tivemos uma ação vendedora, né? Ação compradora, ação vendedora, uma briga e esse candle terminou assim. Mas digamos que o próximo candle, ele vem e ele abre aqui, aí ele vem aqui embaixo, não consegue ultrapassar a mínima desse candle anterior, ó, e volta e ele termina assim, vermelhinho ainda, mas com um pouquinho de pavio aqui e um paviozaço aqui assim, ó. Pá! Vocês também vão ver esse tipo de candle lá. Esse tipo de candle aqui é bem semelhante a esse, é quase igual, só teve um paviozinho aqui, mas nós podemos dizer que é a mesma coisa que esse. Podemos ou não podemos? E na maioria das vezes que a gente vê esse candle aqui, e ainda ele fica mais bonito se ele fizer isso aqui, quer ver, ó? Vou até fazer porque é um padrão de candle que eu gosto de operar. Ele vai ficar mais bonito se ele fizer isso aqui, ó. Se ele vier daqui ainda, ele romper aqui, gerar um paviozão aqui e aí ele fazer isso. A tendência é que esse candle ele represente uma reversão de um movimento que era de queda se tornar um movimento de alta. E aí, de repente, esse candle nasce aqui, por exemplo, ó, puff, ele vem aqui embaixo, visita aqui, vai lá em cima, e fecha aqui assim, ó, pum. Oh, perdão, tem que ser verde, né?
para ser um candle de alta. Então o candle nasceu aqui, por exemplo, veio, visitou aqui embaixo um pouquinho, foi, puff, mandou logo isso aqui, ó. Pronto, tá bom, assim. E nós temos aí uma reversão do movimento. O que nós tivemos então durante esse período? Nós tivemos uma movimentação de alta, houve uma reversão aqui, né, uma queda, e aí o preço agora esticou. Então, ação compradora, a ação vendedora começou lá em cima e mandou o preço para baixo. A ação compradora começou aqui embaixo e mandou esse preço para cima. Viu que legal? Isso é uma ação compradora e uma ação vendedora e a gente vai falar muito sobre isso quando a gente estiver analisando os gráficos. Então, olhando para o gráfico agora, como seria isso lá no gráfico? Vamos pegar como exemplo mais uma vez a Petrobras 4, tá? De novo, é só exemplo, tá? Até porque vocês vão ver esse vídeo aqui bem depois do dia 22, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Olha que legal aqui, ó. Mais ou menos aquilo que a gente falou lá atrás. Um pouquinho para trás aí no vídeo. Olha que bacana. Formação de preço. Ó, fechamento abaixo, acima da abertura, candle de alta. Força de alta, terminou forte. Olha como força de alta. Tentou voltar, mas foi mandado para cima. Olha, ação vendedora não segurou. Olha, ação compradora, candle de força. Olha aqui, 2 candles de força. Olha o preço onde foi. Pá! Lá em cima. Tá? Ação vendedora, olha onde o preço veio parar. Pá! Ó, ação compradora aqui, ó. Não deixou mais o preço cair, mandou o preço para cima, quase igual aquele preço que a gente fez. Ação compradora. O que aconteceu com o valor da ação? Pá! Lá em cima. Aqui aconteceu um negócio legal, ó. Também, ó. Nós não tivemos força compradora aqui, ó. Mas nós tivemos um paviozinho aqui de força vendedora no topo. E o próximo candle, o que aconteceu? Força vendedora. E o preço fez, ó, lá para baixo. Além da análise gráfica, então, Rodrigo, é importante saber analisar os candles? Sim. Os candles são a formação de preço. É o comportamento do mercado, é o gráfico, só que o gráfico, ele é formado, a formação do gráfico vem pelo candle, então é importante a gente saber analisar os candles. Olha só, força compradora entrando em ação, força compradora entrando em ação, nós estamos olhando para um gráfico de um dia, tá? Força compradora entrando em ação, mas o candle terminou vermelho? Sim, porque olha o pavio que está gerando embaixo do fechado. Não está ficando um paviozão aí, ó, antes de fechar? Força compradora agindo, tá bom? Então a gente precisa saber olhar para o gráfico e integrar, entender isso aí, tá? Essa movimentação. É isso que fica acontecendo minuto a minuto. O preço que, nesse caso aqui, nesse gráfico da Petrobras, estava valendo 26,85 lá no dia 22/11 de 2020. Lá para as 2h33 estava valendo esse preço, ele ficou oscilando. 23,86, 23,88, 23,89, 23,70. Ele fica oscilando. É a lei da oferta e da procura. E esses candles vão mostrando padrões para a gente, que depois a formação de cada candle vai gerar para a gente nada mais nada menos que a movimentação de alta ou movimentação de baixa, que é o que a gente vai enxergar no gráfico, para a gente analisar se o mercado está em alta ou se está em baixa. Olha só. Então, nós precisamos ou não entender sobre os candles para saber se o mercado está em alta ou não? Claro que sim, porque é cada candle desse aqui que vai gerar a movimentação que a gente precisa saber para saber se o mercado está numa movimentação de alta ou não. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, se você achou que foi pertinente esse vídeo, mais uma vez, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e curta, compartilhe, comenta. Esses vídeos aqui, os outros que você vem assistindo no canal, custo zero, não cobro nada por isso. No entanto, se for do seu coração, se você puder ser generoso e colaborar com o canal, qualquer valor você tem aqui do lado, ó, o Pix.
para fazer depósito pelo QR Code ou pelo e-mail colaboresim@gmail.com. Colabore com a gente aí, tá bom? Para que eu possa continuar fazendo mais vídeos para vocês. Bom, de novo, essa semana é a semana de falar sobre a formação de preço nos candles, e te vejo amanhã no mesmo horário, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.